Rapaziada, temporada de animes de inverno de 2026, temporada de janeiro mais conhecida, né? Eu quero mostrar pra vocês a minha tier list do que eu achei bom, do que eu achei mais ou menos, do que eu não gostei e ainda o que eu deixei pra ver depois ou o que eu talvez não veja, mas eu devo recomendar pra vocês. Então, vamos lá? Lembrando, gente, que essa lista, ela inclui os animes da temporada, tem OVA e também tem filmes de animes que lançaram durante esse período da temporada, tá bom? E a lista eu vou colocar Vou colocar, vai ficar por alguns segundos aqui, tá bom? A lista dos que estão. E os que não estão nessa lista, você já pressupõe de que eu não vá falar a respeito, tá bom? Então vamos começar com a Champion no Major, ou mais conhecido como a Bruxa Champignon, né? Eu publiquei no meu Twitter, uns tempos atrás, sobre esse anime que eu gostei bastante. Eu achei ele bem emocionante também, de certa forma, e o design dele, tanto das cidades quanto dos personagens, eu achei bem interessante, embora seja um anime sabotado. O estúdio que ele tá é um estúdio que não é muito interessante, mas eu tô preso à sua história. Que embora o diretor também não aproveite tão bem, faça diálogos muito expositivos. É uma história boa que conta uma coisa interessante e eu gostei bastante. Mas por conta desses motivos, eu vou colocar ele em bom. Mas assim, um bom quase no médio, tá? Medalhista segunda temporada. Isso aqui, ó. Ó, isso aqui tá absurdo de bom. Tô curtindo. Eu fiquei surpreso que eles lançaram a segunda temporada de Medalhista, que pra quem não sabe, ela conta a história da Inori, né? Ela é uma garotinha que ela tem o sonho de fazer patinação no gelo, só que ela meio que já passou da idade, né, pra você aprender e ser muito boa, ao mesmo tempo em que a mãe dela não quer deixar que ela seja uma patinadora por conta da irmã mais velha, que era patinadora e ela se acidentou. E aí, durante a primeira temporada, você vê isso, você vê o desenvolvimento dela pra ela tentar aprender mais rápido, né, porque tem um treinador que é muito interessante, que também tem suas questões, né? E na segunda temporada, ela já chegando perto da galera da idade dela e competindo, entendeu? E combinou bastante a época que é lançado, né? Porque é lançado no inverno no Japão, né? No hemisfério norte. E também coincidiu bastante com as Olimpíadas de Inverno que estavam rolando, que inclusive até viralizou uma americana que ela ganhou e tal, e que o segundo e terceiro lugar foram japonesas. E, assim, as coreografias são espetaculares, eu gosto muito da personagem da Inori, ela é muito carismática, o humor desse anime também é muito bom. Então eu vou botar em... Cara, eu queria colocar um muito bom aqui, hein? Pô, eu vou colocar mais uma categoria. Cria nova categoria, então, muito bom, está Medalist segunda temporada. Agora temos aqui, ó, You and I Are Polar Opposites, que é um... Cara, esse aqui é muito bom. Ele é um romance, né, um anime de romance, mas ele é bem divertido, é bem dinâmico. E assim, não é daqueles que ficam enrolando o romance de acontecer, ele já acontece no primeiro episódio, você já tem um casal formado e você pega todo o desenvolvimento deles como casal, além de todos os colegas de escola deles e tudo mais, com seus desenvolvimentos, com as suas questões. Ele, em certo ponto, me lembra muito aquele anime, o Skip to Loafer, em relação a desenvolvimento dos personagens secundários. Embora esse aqui, ele seja bem melhor nesse quesito também, e já com casais formados e muitos assuntos a respeito de romance, de respeito próprio, entre outras coisas, sabe? Muito bom. E esse aqui, a animação também é muito interessante, a comédia é muito bem feita e a dublagem, nossa, gostosa demais de acompanhar dublado. Tanto o dublado quanto o legendado tá muito bom, tá? Então, esse aqui é um dos pontos altos da temporada e eu vou botar em absurdo. Esse aqui eu esqueci o nome, mas ele é um anime de. Ele tem um romance, né? Que é entre um cara que ele é invisível e uma moça que ela é cega. E eles trabalham juntos numa empresa de investigação. Eu gostei muito desse tema. E também eu vi alguns clipes e tudo mais que eu achei interessante de se acompanhar. E ele tá na minha lista de que não assisti ainda, mas eu provavelmente vou assistir. Já vou colocar aqui. Eu não tenho muito a comentar a respeito, mas eu gostei bastante do que eu vi, né? Cosmic Princess Kaguya, ou Kaguya Princesa Espacial, né? Isso aqui é um filme, né? Ele tem cerca de 2 horas e meia, se eu não me engano. Não, eu acho que é 2 horas e 10, na real. Ele foi lançado de forma original pela Netflix e ele conta a história da Princesa Kaguya, né? Que todo mundo conhece. Todo mundo não, grande maioria conhece, né? Quem acompanha animes no geral. E só que de uma forma um pouco mais moderninha, sabe? No mundo de VTuber e de Vocaloids, entre outras coisas. Cara,
Ele tem uma animação absurda de boa. A história eu gostei, embora ela seja um pouco. Eu achei que ficou maçante em certo ponto, mas é porque ela parece que era pra ser uma animação, né? Com um anime, né? Com episódico. Só que parece que eles compilaram, na real, e fizeram um filme. Porque você vê uma discrepância muito grande entre os arcos. Parece que são episódios mesmo, entendeu? Mas eu gostei muito. E ele tá categorizado na categoria Yuri, né? Que é romance sáfico, né, também. Eu vou colocar ele muito bom, vou colocar ele. Eu gosto mais de Medalist do que de Cosmic Princess Kaguya, então vou botar aqui. Vamos lá, Hell's Paradise, Season 2. Eu vi bastante coisa, né? Eu vi alguns clipes, vi algumas. E a gente olha o Twitter e a gente sempre vê as pessoas comentando a respeito de certos animes, né? E o Hell's Paradise, ele me chamou a atenção. Eu não vi a primeira temporada, tô achando legal o que mostraram da segunda. Então, provavelmente eu vou pegar em algum momento. Eu ainda não assisti, mas eu provavelmente vou pegar pra assistir em algum momento. Shiboyugi! Olha só. Essa aqui foi a grande surpresa, né? Uma das grandes surpresas da temporada, que é basicamente jogos mortais pra botar comida na mesa. Ele conta a história dessa menina aqui chamada Yuki, que basicamente ela participa de jogos mortais que são meio que liberados nesse mundo. É um mundo um pouco sórdido, né? Como diz a própria, como tá na própria opening falando a respeito. E ela, com várias outras meninas, né, vão participando de vários jogos mortais. E a ideia dela, o que ela quer, é sobreviver a 99 desses jogos mortais, entendeu? Tá muito interessante. A direção é espetacular, espetacular. Que é inclusive o mesmo diretor que fez o Gimai Sekaitsu, mais conhecido como Days with My Stepsister, que é absurdo também a sua direção, e que dá uma cara muito diferente. Eu acompanhei, eu li um pouco do mangá, né, do Shiboyugi, assim, bem brevemente, assim. O Shiboyugi, o mangá, ele tem uma parada mais, tem um pouco mais de sexualização e também ele tem uma comédia um pouco na parada, mas o anime ele mudou totalmente a cara dele da história. Além de não ser uma história linear, né? Ele coloca histórias que não são muito lineares, mas que acompanham um ritmo para você entender algo, né? E ele tem um drama muito maior, a trilha sonora é muito boa, o design de áudio também maneiraço, e tem um peso muito maior. Ele é um anime mais experimental, assim, eu vou dizer, até por conta do orçamento baixo do estúdio, né, que é o Estúdio Jin, mas o cara é espetacular. E eu vou botar ele em absurdo. Teve um arco aí que ficou meio deslocado, né, meio deslocado na questão de eles focaram mais no drama dos personagens ao invés do jogo, né? Por conta de uma rivalidade que aparece. Mas mesmo assim o nível ficou muito bom. E eu gosto de coisas mais experimentais, então pra mim é um prato cheio, sabe? Tamon Beside. Esse aqui é dos bons, tá? Esse aqui, quando lança o episódio, eu fico empolgado sempre pra ver, né? Que conta a história da. Caraca, é o Taji, só que esse é o primeiro nome dela. Eu vou tentar. Inoshida, da Inoshida, que ela é muito fã de um idol, que é esse aqui, que é o Tamon. Ele tem um grupo, é tipo um grupo de J-pop, né? Aí ela trabalha como diarista e tudo mais. E ela é mandada pra ela fazer o trabalho em uma casa de um garoto, né? Aí é a casa desse Tamon. Só que esse cara é um pouco mais diferente do que aparece ser na TV, tá ligado? Ele é, pô, todo descolado, todo um cara assim, sensual, essas paradas todas. E na verdade ele é um cara muito antissocial, um cara meio complicado, meio, né, tímido. Ele é tipo uma bote. É tipo a bote, tá ligado? Totalmente inseguro, totalmente antissocial. Que é muito diferente do que ele mostra na TV, tá ligado? Muito da hora, muito da hora. Esse aqui. Eu não vou colocar em absurdo, mas eu vou colocar em muito bom. Eu só não sei se eu coloco na frente de Medalist, cara. Eu adoro Medalist. Eu vou colocar atrás de Medalist. Mas assim, pra mim o nível é o mesmo, tá? Fate Strange Fake. Esse aqui é o anime da saga de Fate. Eu não acompanhei nenhum Fate até hoje. Eu tava, antes de lançar, né, o Fate Strange Fake, eu tava até cogitando assistir os outros Fates, né? Igual eu fiz com Monogatari, mas. Porque em breve vai ter sequência de Monogatari, né? Monogatari of Monster Season. Eu ia fazer a mesma coisa com Fate, mas aí eu descobri, o pessoal falou que não tinha necessidade de você fazer isso com Fate, porque ele não. É igual, sei lá, tipo uma Musume que cada Fate é uma história diferente, embora tenha uma lógica por trás dele, algumas referências e tudo mais.
que a gente acabe perdendo se a gente ir por Fate. Mas Fate Strange Fake eu vou assistir. Ainda não assisti, mas eu vou pegar pra assistir em algum momento. Vou botar ele na frente de House Paradise. Até agora, eu tô percebendo uma coisa aqui. Acredito que não vai ter nenhum em ruim. E existe uma certa possibilidade de não ter nenhum em médio também. Agora que eu fui perceber. Mas é de boas, é de boas. É porque o que acontece? Quando eu faço uma curadoria muito grande na hora de eu assistir alguma coisa, porque eu não quero perder tempo com bosta, né? Porque eu já perdi muito tempo com muitas bostas antigamente. Então eu vou olhando, eu olho o primeiro episódio, às vezes, por react de outras pessoas. Olho os trailers direitinho pra ver se vale a pena ou não. E as suas temáticas, né? Raramente eu pego algo que seja muito genérico, sei lá, um Isekai da vida. Embora eu assista Isekais, né? Mas é isso. Esse aqui, ó, pelo Prisma do Amor, se eu não me engano, ele foi lançado na Netflix, tudo de uma vez só. E, se eu não me engano, ele é do Estúdio Witch, ele tem uma boa animação, tem uma história interessante, só que eu ainda não peguei pra assistir. Eu acho que tem essa questão de que eu tenho pegado muitas coisas semanais exatamente pra eu poder assistir bastante coisa por semana. E se você for perceber, ó, só aqui, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, um, dois, três, quatro, cinco, né? Porque esse aqui é um filme. E cada um tem 23 minutos, cada episódio. Então, pô, 23 minutos por semana é de boas, então eu posso pegar bastante coisa. Esse, como lançou de uma vez só tudo, eu fiquei um pouco mais complicado pra pegar agora, mas eu quero muito assistir. Ele parece uma parada mais de época também. Eu acho interessante ver. E eu vou botar aqui e ainda não assisti. Eu vou botar aqui na frente. Jujutsu Kaisen Season 3. Aqui que vai uma polêmica, né? Cara, Jujutsu Kaisen é um dos animes mais populares que tem nessa década. Eu acho que só fica atrás de Kimetsu, se pá. E eu não assisti ainda. E eu tô, assim, essa terceira temporada tá me instigando muito a assistir Jujutsu. Eu quero, inclusive, perguntar pra vocês podem deixar nos comentários se vale a pena ou não assistir Jujutsu. E dependendo, até faço conteúdo a respeito. E aqui, ó. Não assisti ainda. Vai ficar aqui na frente de Fate. E Kokuniko, ou mais conhecido como Journal with Witch, nos States. E aqui no Brasil, que inclusive eu acho um melhor nome, né? Que é Diário sobre a Estrangeira. Esse anime é a maior surpresa dessa temporada. Ele é baseado num josei, né? Pra quem não sabe, os mangás, né? No caso, né? Nem um anime específico, eles têm a sua demografia, né? Baseado no público-alvo deles. Tem o Shonen, que é pra garotos, né, garotos tipo adolescente. O Shoujo, que é pra garotas. Tem o Seinen, que é pra jovens adultos, geralmente masculinos. E tem o Josei, que é pra mulheres jovens adultas, né? Mas isso é muito. Isso não diz muita coisa a respeito do tema mesmo. Por exemplo, você vê Seinen e enquanto, sei lá, você vê alguns que falam mais político, tipo Attack on Titan da vida, essas paradas, é tudo shonen. Você vê os Seinen, são tipo animes de garotas fofas, sei lá, acampando tipo um Yuru Camp da vida. Eu não lembro se Yuru Camp ele é show, ele é um seinen, mas esse aqui, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele conta a história, né, da Makio, que ela é uma escritora, só que ela é uma pessoa que gosta de ficar sozinha, e da Asa, que é uma adolescente que ela acabou de perder os pais num acidente, né? Os dois pais, eles faleceram de uma vez só, e a Asa, ela é sobrinha da Makio. Sendo que a Makio, ela não gostava, ela tinha briga com a irmã dela, né? Que é a mãe da Asa, né? E por vários motivos, assim, porque ela viu que a Asa, ela não era. Ela estava sendo escanteada até no velório dos pais, né? Pela família dela. Ela chama a Asa pra morar na casa dela. E aí contam bastante coisa, cara, porque enquanto a Makio, ela tá aprendendo a viver como adolescente dentro da casa dela, né? A Asa também tá com as suas questões porque ela tá passando pelo processo de luto dos pais, né? E é muito curioso que no primeiro episódio, tipo, ambas as duas, elas não demonstram nenhum sentimento, assim, como tristeza, entre outras coisas, sobre o falecimento deles, né? E fica bem curioso mesmo, até na hora do velório e tudo mais. E a gente vai acompanhando tudo isso. Cara, é muito bom. Cada episódio, muitas vezes ele tem um tema diferente. Temas assim que a gente, depois de adulto, a gente conhece muito bem. Tem-
sobre maternidade, sobre o próprio luto, sobre relacionamentos e muitas outras coisas assim. Muito, muito, muito bom. E tudo numa direção maneira, trilha sonora muito boa também. E um drama absurdo, cara. Pelo menos uns 2 episódios eu fiquei em prantos, moleque. Bizarro. E esse aqui, eu vou colocar em absurdo em primeiro lugar. Já vou deixar claro aqui, nenhum desses aqui que eu assisti vai passar esse aqui do primeiro lugar, de tão bom que ele é, tá? E olha que estamos falando de Frieren que está aqui, tá? Que é inclusive o que a gente vai ver agora. Que conta também sobre essa questão de luto, né? Porque a Frieren no... começa com ela faz parte do grupo de heróis que derrota o Rei Demônio, né? Que é tipo a maioria desses animes assim de fantasia, essas coisas, eles têm sempre o objetivo de derrotar o Rei Demônio, né? Só que o Frieren já começa pelo fim, né? E como ela é uma elfa, tipo, o tempo dela passa muito diferente. Então, pra ela, num piscar de olhos assim, a galera já foi envelhecendo e tudo mais. E o herói, né, o Himmel, ele falece, né, que é o herói da questão. E ela sente muito isso, porque ela não aproveitou nenhum tempo com ele. E ela vai numa jornada para o além para poder ir aproveitando com alguns dos seguidores, alguns dos aprendizes, né, dos parceiros dela, que eram heróis, em busca de entender mais sobre a humanidade, e também aproveitar mais o tempo com as pessoas que ela tá do lado e poder voltar ela encontrou uma magia que ela pode voltar a falar com o Himmel para pelo menos se despedir melhor dele, né? E, cara, Frieren é um projeto muito bom, muito bom. Não é à toa que, pelo My Anime List, é o anime mais bem avaliado da história. E, assim, a gente poderia ficar meia hora, 1 hora falando sobre Frieren, que tem muita coisa a se falar. Essa segunda temporada eu tô amando também, só que vai ficar em segundo lugar em absurdo por conta de Kokunik, tá? Porque era pra estar em primeiro e eu achei, inclusive, antes de janeiro e com tranquilidade estaria em primeiro. É muito doido isso. Ó, Kaia-chan não é assustadora. É um anime maneirinho da menina chamada Kaia, né? Que ela vê assombrações, vê fantasmas, vê uma porrada de coisa, né? Só que nenhuma das outras pessoas vê, então acha ela estranha. E ela fica derrotando esses bichos e tem um grande mistério a respeito do porquê ela vê, da família dela e tem uma agência também que sabe sobre essas assombrações, entre outras coisas. Cara, tiveram momentos que eu me assustei com esse anime, porque ele tem uma vibe mais de terror mesmo, só que ele é um anime muito sabotado, né? Porque eu acho que a produção dele é bem baixa, mas o diretor sabe fazer muito bem algumas coisas, né? O Cara, tiveram de fato algumas coisas que me surpreenderam. Porque, pô, você pensa um anime com uma garotinha, que tem uma parada mais. Parece mais infanto-juvenil, você vê personagem morrendo por conta de assombração. É loucura, tá? Eu gosto muito e eu vou botar em muito bom. Vou botar em muito bom. Eu gosto muito de Kaia-chan. E é muito doido, né? Um dos animes que eu mais espero que eu acompanho é esse aqui, né? Champion no Major. E Kaia-chan, que às vezes eu acumulei episódio, eu vejo um pouco mais de capricho da produção em Kaia-chan do que nesse. Porque, cara, Champion no Major ele tem uma história muito boa. Eu tô acompanhando semanalmente, inclusive o último episódio foi muito bom, que até trouxe de volta uma paixão anterior dela aqui. Mas a história dela é muito boa pra uma produção meio porca. E não tô nem falando do estúdio, porque, pô, o estúdio deu uma cagada legal, mas poderia ter uma produção melhor ainda. Mesmo com pouco dinheiro. Boku no Hero Vigilante, que é um spin-off, né, de Boku no Hero. Ele tá na segunda parte, né? Eu não sei se é a temporada 2 e se é o Core 2, né? Mas ele me despertou bastante atenção, né? Eu não vi porque eu queria ver Boku no Hero primeiro. Inclusive terminou. E eu vou assistir Boku no Hero pra depois assistir esse, mas eu vou assistir. Já vou botar aqui, ó, não assisti ainda. E é bom deixar claro que todos esses aqui que eu não assisti ainda são de fato os da temporada que me chamaram a atenção dos que eu não vi. E tem uma porrada. Se eu colocasse todos aqui, tinha até uma playlist anterior que ele é gigantesco, tá ligado? Oshinoko Season 3. Temos uma coisa aqui, hein? Oshinoko é o famoso ame ou odeie, né? É o 880. Ou você gosta muito de Oshinoko, ou você odeia por conta principalmente do personagem do Aqua, né? Que é aquele personagem mais frio e tudo mais. Embora eu não considere ele um personagem frio, acho que ele é um personagem traumatizado, é diferente. Porque ele não faz
Ele tenta manipular os outros, mas ele não tenta, principalmente as pessoas boas, ele não tenta, ele manipula de uma forma que ele não estraga com a vida das pessoas, sabe? Ele não quer fazer o mal dos outros, exceto de uma pessoa só, que é o motivo dele fazer o que ele quer fazer, entendeu? Mas geralmente ele era pra ser uma pessoa boa e feliz, tá ligado? No mundo do entretenimento, cara, ele conta muitas coisas assim do mundo do entretenimento que a gente sabe que é verdade, embora a gente não consiga provar, né? Esse lance das idols, a galera bem suja dentro desse universo, né? Enquanto ele tá querendo uma vingança. Por qual motivo? Descubram. Essa temporada, ela tá sendo muito bem caprichada. Pô, já tiveram duas openings, inclusive a animação absurda, né? A primeira opening foi só do episódio um, né? Que foi uma apresentação do Bicomash, que é esse grupo de idols, né? Que é interessante. E a segunda opening tem bastante referência a cinema, referência até a animes também. Eu vi referência a Evangelion. Eu vi até um filme que era, se eu não me engano, Beleza Fatal, eu acho. E tem várias outras referência, sabe? Ele é muito bem feito. E ele vai ficar em terceiro lugar pra mim. Eu gosto muito de Oshinoko, sempre gostei, não nego. Pra mim, o top 3 é esse aqui mesmo. Kukunik, Frieren e Oshinoko. Polar Opposites por pouco não vai pra cá, tá? Shibuyugi tá no lugar certo. A filha do Rei Demônio, ela é fofa demais, mano. Isso aqui é muito bom. Eu vi que se eu não me engano, é o mesmo produtor é o produtor que fez Shikanoko, né? É um anime de comédia muito, muito fofinho. E ele é feito para um público mais infanto-juvenil. Acho que, tipo assim, a galera que curtiu Spy Family pra poder assistir com os filhos, com criança pequena, vai gostar muito desse aqui também, tá? E ele é bem feitinho e tal. Ele não é um espetáculo, mas ele é muito bem feitinho. Eu vou colocar ele em bom, porque, tipo assim, ele não é nada absurdo. Ele é um anime fofo pra você assistir enquanto você tá almoçando, entendeu? E eu acho que ele se encaixa muito em bom. Eu vejo mais produção em Kayatinha do que nele, embora eles também tenham feito muitas músicas, mas eu vou botar ele em bom. Qualquer um desses aqui que tá na minha lista que eu assisti, eu recomendo pra vocês. Não tem um que eu não recomende. Esse aqui, o Hime-sama, ele é muito. Esse aqui eu não assisti, ele vai pra essa lista de não assistir ainda. Ó, só pra vocês terem uma ideia, só tem mais um que eu assisti aqui, tá? Que é um anime dessa menina aqui que ela sofre torturas, né? Só que são torturas fofas, né? Cara, tem um pipezinho desse anime que me chamou a atenção, que é tipo a tortura, uma moça ela derretendo um queijo, mostrando pra ela e ela, tipo assim, salivando. Nossa, que delícia, eu não posso comer isso. Eu acho isso absurdo, tá ligado? Esse aqui, talvez essas próximas semanas eu já assista, tá? Não assisti ainda. Vou botar ele aqui depois de Red Paradise. Esse outro aqui, eu acho que, se eu não me engano, ele é um shoujo. Ele é um romancezão, né? De duas pessoas que são muito bonitas. Essa moça aqui, ela tem um jeito mais masculino ao ponto dela ser considerada o príncipe, né? Questão da escola. E esse cara também tem o mesmo título. E aí rola um romance entre os dois. São pessoas consideradas muito bonitas. Pô, pelas coisas que eu vi, eu achei interessante. E eu vou assistir em algum momento. Acho que nas próximas semanas também. Watanari. Watanari, cara. Esses aqui são os ovos de Watanari. O Watanari é um anime que lançou na temporada de verão, né? A temporada de julho, se eu não me engano. Que é basicamente de uma menina essa de cabelo rosa, né? Que ela é a protagonista, que ela é uma pessoa assim mais introvertida, que ela vai para uma escola nova e ela tenta, a intenção dela é mudar de vida, né? Tipo, ela conseguir interagir com as pessoas e ela entra no grupo das mais populares da escola. E acontece um acidente, né? Que ela cai da sacada do negócio. E essa moça de cabelo louro, ela salva ela e tudo mais. Em algum momento ela faz uma proposta pra ela que elas sejam namoradas, só que ela não quer namorar ninguém, né? Essa de cabelo rosa. Então elas fazem um acordo entre um dia elas se tratarem como namoradas e no outro dia elas se tratarem como amigas. Então, meio que uma disputa. Será que vale mais a pena a gente ser amigo ou ser namorado? E aí vai indo, né? É uma comédia zona romântica. Yuri, né? Que é sáfico, né? E basicamente eu consigo resumir esse anime. É um Bot The Rock, só que ao invés de você entrar numa banda, você está entrando num harém lésbico. É esse o resumo de Watanari. E ele é muito engraçado e tem alguns temas bem interessantes, né? Ele não é um bagulho gratuito também. Muitas vezes sim, muitas vezes não. E que eu gosto pra cacete, eu gostei. E eu vou botar ele muito bom. Deixa eu ver onde que eu boto. Eu vou botar ele do lado de Tamonkan. E tem uma opening, inclusive, que é muito boa.
O Astral Way, que é uma. Esse aqui eu não tenho muito não sei muito a respeito. Era um daqueles que eu ia pegar no começo da temporada, eu não peguei por preguiça, tá? Que é basicamente um anime de uma moça que ela é uma trabalha numa lavanderia, né? É só isso que eu sei a respeito. Mas as pessoas gostam de assistir e ele tá em não assistir ainda, mas era pra eu ter pego pra assistir, mas eu não assisti ainda. Essa aqui é a minha tier list, tá bom? Eu vou deixar na descrição essa tier list ou outra, né? Eu acho que na real eu vou botar uma tier list com todos que lançaram nessa temporada. Mas se vocês gostaram, mande as sugestões de vocês de animes e tudo mais. E o que vocês mais tinham gostado nessa temporada, tá bom? Então é isso, ó. Valeu.